Bem-vindo, Hugo. Salve! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem. Maravilha, estava aí pertinho de você agora há pouco, descia a serra aqui para Santos, estava ali na Dr. Seng. Ontem eu fui tomar uma cervejinha naquele botiquinho ali, do amigo ali, esqueci o nome dele, Eduardo? Aquele barzinho que tem bem na Dr. Seng que a gente se encontrou. O Bexiga tá bom, né? Agora virou República Popular do Bexiga, pô. Lula teve uma votação aqui maior do que muita cidade do Nordeste. Tá animado. Com certeza. Mas, Hugo, me explica pra gente o que aconteceu no Peru com Pedro Castillo. Ele tá preso, tentou dar um golpe que logo depois, né, fechar o Congresso e depois, em seguida, horas depois, foi cassado e foi preso. Como que chegou a essa situação e que erro que foi esse que ele cometeu? Dá uma geral para a gente, explica o que significa isso, essa prisão do Pedro Castillo após esse golpe fracassado. É uma loucura total. Pedro Castillo, ele é o primeiro presidente da história do Peru que veio do povo. Não veio de Lima, que é um lugar rico pra caramba. A pobreza do Peru tá fora de Lima, né? Era um professor rural, venceu a filha do ex-ditador, a Keiko Fujimori, e não era o candidato da burguesia, de maneira nenhuma. Então, desde o começo do governo dele, ele enfrentou sabotagens, e ele, ao meu ver, o erro que ele cometeu não foi ontem, foi um erro no começo do governo dele, que ele deveria ter enfrentado e deveria ter mobilizado. Lá no Peru tem uma coisa de você nomear um conselho de ministros e, basicamente, o Congresso pode derrubar os ministros todos de uma vez. Se o Congresso derruba por duas vezes, o presidente pode convocar novas eleições. Se o Pedro Castillo banca o primeiro ministério dele, que foi muito bom, ele teria, provavelmente o Congresso teria derrubado, ele teria nomeado um novo ministério e teria o direito, previsto na Constituição peruana, de dissolver o parlamento. Lá não é golpe, no Brasil seria. Lá a Constituição prevê. Porém, o Castillo, ele tentou negociar, ele nomeou um primeiro-ministro, que é tipo um super-ministro da Casa Civil, ligado aos poderes peruanos, ele rompeu com o partido dele de esquerda, e ele ficou numa situação lastimável. Só que nesse meio tempo, basicamente o Congresso continuava não deixando ele governar. E o Congresso ia votar uma coisa absurda, que era declarar a presidência da República vaga. E não está vaga. Independentemente do que se ache do Pedro Castillo, o Congresso ia dar um golpe nele. E ele dissolveu, ele chamou para uma dissolução do Congresso e iria convocar novas eleições. Veja bem, a aplicação disso estava correta? Não, mas a Constituição do Peru prevê a dissolução. Então, ao meu ver, isso é diferente de um golpe. A gente tem de lembrar que o Congresso peruano ia declarar vaga à presidência da República, tipo fizeram com o João Goulart no Brasil, sendo que não está vaga, por nenhum aspecto que você imaginar. E aí, diante disso, o Pedro Castillo é derrubado, porque o Congresso vota, na verdade, a vacância no mesmo dia. E a Constituição peruana também prevê que é necessário conceder a ampla defesa para o presidente, como em qualquer parte do mundo, onde tem um presidencialismo e há processos de destituição. E, de repente, numa votação flash mob, o Congresso derruba ele e já nomeia a vice-presidenta. Então, está tudo errado ali. Agora, o que a gente não pode perder de vista é o Congresso peruano não é nenhum santo. Eles interditaram esse governo do Castillo não pelos defeitos dele, mas porque não admitiu um governo de origem de esquerda e de alguém que viesse do povo. E o Castillo errou também, porque o Castillo traiu. O Castillo não poderia jamais ter rompido com o partido dele, que o elegeu, e que, globalmente, tinha um compromisso com os movimentos lá no Peru, sobretudo o movimento indígena. Então, é uma sucessão de atrapalhadas que leva à enésima queda de um presidente lá no Peru nesses últimos anos, e a entrada da vice-presidente, a Dina Boluarte, não é um fato exatamente bom, porque a Dina, mesmo com toda essa briga com o Castillo, ninguém derrubava ele porque não queriam ela na presidência. Mas, de repente, ela rompe também com o partido e ela começa a fazer encontros com o inefável aí presidente da OEA, o Almagro, e também teve uma reunião com a delegação do Reino Unido, muito recentemente. E, de repente, ela se torna viável para substituir o professor Castillo. Eles
derrubam o Castilho. Qual a origem da Dina Dina? Baluarte. Ela é uma figura de uma burguesia progressista, urbana, né? Foi meio que uma fiadora e entrou nesse balaio de gato, que é o Partido Peru Libre, que foi formado por um pessoal de esquerda, mas que tinha gente muito... O Castilho, que era um sindicalista, com alguma importância, mas que chegou a ser filiado a um partido de centro-direita. E a própria Dina é isso. É uma figura um pouco indeterminada, mas o que a levou ao poder foram as piores razões. Tem o dedo do Almagro nessa jogada, tem o dedo da Europa, do Reino Unido, sim, nessa jogada também. A gente não pode perder isso de vista e como isso vem num contexto de agitações golpistas na Bolívia, a condenação da Cristina Kirchner e agora a remoção do Castilho, que mesmo tendo traído o campo popular, o campo progressista, ele era uma figura incômoda. E ele era disfuncional para o que eles queriam. A Dina pode ser uma figura meio Leni Moreno, mas eles também não têm exatamente muito controle sobre ela. E ela também pode cair, gente, como todo mundo tem caído lá no Peru. Pois é, isso que eu ia contar, né? Porque o Peru vive um momento, uma instabilidade tremenda. Teve o suicídio do Alan Garcia, teve outros presidentes, Ollanta Humala, todos, Alejandro Toledo, presos, né? Teve por conta da Lava Jato, né, com denúncias de corrupção, porque é um país que está com muita instabilidade, né? Como que é isso? Não, isso começa nos anos 90, né? Começa nos anos 80. O Peru volta a ser uma democracia nos anos 80. E aí tem um governo. O Alan Garcia. Nos anos 80, quando o Alan Garcia, que era um cara da esquerda, uma centro-esquerda peruana, trai a esquerda nos anos 80 e aplica o neoliberalismo lá. Foi ele que começou com isso. E na esteira do Alan Garcia, entra um sujeito chamado Fujimori, que ganha a eleição do Mário Vargas Llosa. Os dois brigando para ver quem ia implementar o neoliberalismo no Peru. E o Fujimori, além de ser um neoliberal radical, foi um golpista, que acabou, promoveu uma verdadeira guerra civil, massacrou indígenas, governou de maneira autoritária o Peru durante muitos anos e devastou a institucionalidade peruana. Devastou. O resultado disso é terra arrasada, que aí tem um governo como o do Alejandro Toledo, que foi um governo neoliberal meio confuso, ainda que moderado. O Alan Garcia volta ao poder pela direita, é um outro horror, e quando um nacionalista, entre aspas, de esquerda ganha, que é o Ollanta Humala, simplesmente não deixam ele governar. E ele topou que o Castilho não topou, ficar lá isolado no poder. E aí você tem derrota lá da Keiko Fujimori para os liberais, lá para o Pedro Pablo Kuczynski, que também rodou, caiu porque não era exatamente o que uma parte da burguesia peruana queria, mesmo sendo ele um arquiburguês e banqueiro, tipo Meirelles peruano. Nem ele segurou. Aí entra o Vizcarra, entra uma série de presidentes, e de novo você tem essa memória do fujimorismo, que é muito forte ainda no Peru. Ele não consegue voltar ao poder, mas sempre está disputando eleição a eleição. E esse arranjo do ditador, do Fujimori, hoje representado pela filha dele, a Keiko, embora não ganhe eleição, disputa e deixa o país ingovernável. E essa ingovernabilidade interessa à oligarquia peruana. Eu vou repetir de novo, a gente tem a imagem do Peru como um país pobre. A gente esquece que Lima, onde fica a capital, lá a província de Lima, é um lugar muito rico. É dos lugares mais ricos da América do Sul. Você tem uma concentração de renda brutal, uma desigualdade regional brutal, que explora o resto do país, né, com atividade de mineração e o escambau, e concentra dinheiro na capital. Para a burguesia do Peru, está ótima a coisa como ela está colocada. E ela trabalha todo o tempo para evitar um governo, seja mais liberal, democrático, ou que eles têm horror, que é a esquerda. E eles conseguiram inviabilizar essa construção precária da esquerda lá, cujo mérito não era do Castilho, era do Vladimir Cerrón, o líder do partido que elegeu Castilho, que eles impediram de concorrer à presidência, também com lawfare, também exatamente como no Brasil, com o uso do Ministério Público. Então, o que interessa essa história para a gente? A gente tem de entender, tem uma prática que eles fazem lá que tem a ver com certas práticas daqui, e como está integrado continentalmente. São os mesmos interesses imperialistas que incidem sobre o Brasil e é a mesma oligarquia, uma oligarquia que pensa de um jeito não tão diferente da nossa.
e que não quer que o campo popular e o campo progressista se organize, muito menos governe. Eles encontraram essa brecha com Castilho, mas muito provavelmente derrubariam um governo de esquerda funcional. E a lição também que se ensina no Peru é que é preciso ter articulação política e é preciso mobilizar o povo, porque lá, menos que aqui, você não consegue governar. E isso pode ter influência, todo esse contexto que a gente está vendo da América Latina. A gente teve recentemente a Bolívia, agora a Cristina sendo condenada por um processo de lawfare, agora a queda do Castilho, e a gente tem um terceiro governo Lula em 2023. O que deve ser a preocupação do novo governo em relação a essa instabilidade? O Lula está mandando muito bem na articulação, como sempre mandou, mas tem de mobilizar mais. Tem que se preparar para o pior, porque eles não estão parados, muito pelo contrário, né? Estão querendo inviabilizar a Cristina, porque ela poderia mudar esse fato, porque a direita vem com tudo na eleição do ano que vem na Argentina, né? O Fernando expressaria muito do Lula, mas a figura correta para disputar o poder na Argentina era a Cristina, ela que é a verdadeira líder de massas e tem respaldo popular. E tem um outro problema que é a Bolívia, né? Que eles estão com a movimentação golpista, né? Eles passaram aí 36 dias sob um lockout com manifestações que mataram gente. Teve gente que foi morta na Bolívia nesse levante. Eles pararam o país. Lembrando que o MAS ganhou em primeiro turno a eleição pós-golpe. E mesmo assim existe um movimento organizado golpista na Bolívia. Nada disso é apenas particular da Bolívia, da Argentina ou do Peru. Isso tem uma articulação internacional. Muita gente fala novo plano Condor. E é nesse sentido, não é o Castilho, não é quem cai, é quem derrubou e quem entrou no poder. E a quais interesses quem chegou no poder agora serve? Porque quando você vê Luiz Almagro, que é o golpista mor das Américas, sorrindo para alguém, não é boa coisa, gente. Uhum. E respeito ao Brasil também, a gente precisa estar bem atento. Agora, o Pedro Castilho errou muito também, né, Hugo? Assim, e ele não tinha, diferentemente do Maduro, controle das Forças Armadas do Peru, né? São golpistas, principalmente a Marinha, né? A Marinha tentou impedir a posse dele. E quando o Castilho ganhou por muito pouco, foi uma surpresa a vitória dele, ele deveria, Renato, ter tentado articular com o Congresso, mas ter mantido uma posição firme. Quando ele entrou no poder, nomeado na forma da Constituição o Conselho de Ministros, se alguém fosse derrubar, ele tinha que ter caído junto com aqueles caras que ele nomeou inicialmente. Que era gente, como por exemplo Héctor Berrar, que ele nomeou inicialmente como ministro das Relações Exteriores, que era um cara ultra respeitado. Ele deveria ter mantido, ele não deveria ter permitido que eles caíssem, ou ele poderia ter caído de pé. Porque se naquele momento o Congresso barra 2 vezes o Conselho de Ministros, ele poderia, na forma da Constituição, ter dissolvido. E ele talvez saísse vitorioso. O problema do erro do Castilho é que o Castilho traiu e pagou caro. Se isolou a ponto de terminar miseravelmente, né? Ele que ia tomar um golpe, na minha opinião, tomou. Se a gente lê a Constituição do Peru, a gente vê que ele errou, mas que o Congresso também errou. O Congresso propôs uma moção de vacância, o Congresso declarou vacância, o cara estava no poder, né? Ele não teve acesso, ele não pôde nem se defender. E esse Congresso direitista, muito provavelmente tem uma vice-presidenta, ex-vice-presidenta, agora nomeada na velocidade da luz como presidenta, como um agente dessa agenda que eles têm. E a gente tem que estar de olho nisso. Num primeiro momento, a coisa deve se restringir lá ao Peru mesmo. A vice-presidenta mantendo esse neoliberalismo brutal, né, que corrói a vida peruana desde os anos 90, desde o Fujimori, porque se interessa quem tem grana lá, mas isso pode servir para dar um desafogo para a direita na América do Sul, a direita que, lembremos, só conseguiu ganhar Uruguai e Equador. A esquerda, o campo progressista e popular, ganhou em toda parte, ganhou na Colômbia, ganhou no Brasil. Pela primeira vez na história da América Latina, Brasil, México, Colômbia e Argentina estão na mão da esquerda, o Chile também, Venezuela também.
Isso não é. E no Brasil, era para ter o Lula ganhado também em 2018, só não ganhou porque eles deram um golpe e prenderam o Lula. Porque Não, senão... e jogaram sujo nessa campanha também, porque todo mundo entregou tudo para o Bolsonaro comprar voto. Como na Colômbia também. O Petro era para ter ganho no primeiro turno também, o Lula também. O Lula não ganhou no primeiro turno por conta de imensa manipulação. E os caras ainda queriam que o TSE fizesse o jogo deles, porque aí já completava tudo, né? Só faltava tirar o 1 e o 3 da urna eletrônica para deixar o Bolsonaro ganhar. Então, o Lula e o Petro tinham potencial para ganhar no primeiro turno. Houve processos parecidos de intimidação. No Brasil houve, dessa vez, uma coisa que nunca aconteceu, gente. Gente sendo intimidada pelos poderes públicos, pelas polícias, a não ir votar. Isso é muito grave. Isso já acontece na Colômbia há muito tempo. Aconteceu de novo e dificultou a vitória do Petro. Mas aqui no Brasil, pela primeira vez, a gente viu polícias agindo para impedir eleitores de irem para o voto. Foi isso que aconteceu nessa eleição. Então, é uma disputa que vai ficar agitada. Sobretudo agora que os americanos e os europeus voltaram a depender muito do petróleo da Venezuela. Eles não querem que a Venezuela tenha um respiro. E boa parte dos problemas da Venezuela, a gente sabe muito bem que decorrem do fato de que o país sofre embargo. Não é o Maduro, exclusivamente. O embargo à Venezuela é brutal. E se isso diminui, não agrada a americanos e europeus que o Maduro se recupere e que a América do Sul se fortaleça em bloco, como foi um dia. É isso que está em jogo. E tem uma outra coisa em jogo que não percam de vista. Os Andes são ricos em lítio. E o lítio, a quem fale, o lítio vai ser o novo petróleo do século XXI. E quem é rico em lítio? Chile, Bolívia, Peru, Equador. Então, e ainda se formam os BRICS, né? Aí ainda tem o Brasil nos BRICS e a Argentina querendo entrar. Eu queria falar sobre a Argentina um pouco, né? Que a gente teve o processo o fim do processo na primeira instância da Cristina. Eles ainda cabe recurso. Ela pode ser candidata em 2023 por conta desse não ter sido encerrado todas as instâncias, mas parece que a direita conseguiu avançar também ali, né? E o próprio governo do Fernandes também não está conseguindo recuperar o país, né? No sentido econômico, pelo menos. A inflação continua alta, tem dificuldades, a popularidade dele não é grande. Enfim, está ficando difícil para o peronismo ali também, na tua opinião, Hugo? O peronismo é muita coisa, né, Ruvai? Até uma ala de direita do peronismo que apoiou o Macri, e foi esse pessoal que deu voto pra caramba para o Macri, apesar do governo desastroso dele. Né? A Argentina permite essa... Cristianista, né? Também, até o Fernandes não é cristianista. Ele não é, ele é do centro peronista, porque o Fernandes é um cara do centro, juntou com a esquerda, que é o kirchnerismo, e ele conseguiu ganhar. Mas o Fernandes, ele, em grande medida, não na escala de debilidade do Castilho, mas o Fernandes se enrola porque ele não foi para o confronto. Tem horas que a política demanda que a gente conflite. No caso da inflação na Argentina, é um escândalo, porque a burguesia argentina ganha dinheiro com essa inflação maluca que eles têm lá, exatamente como a nossa burguesia ganhava com a inflação dos anos 80. E a burguesia da Argentina também. Quem é mais velho lembra, overnight, remarcação de preço, não é tanto da minha época, mas eu lembro do final disso daí. Quem é mais velho lembra muito bem disso. Por isso que o Brasil tinha inflação. Não é um erro, é um tipo de política. A inflação na Argentina também é. Dentre outros problemas que existem na Argentina. E o Fernandes, ele tentou conciliar demais e não partiu para o confronto. E não soube usar dessa conciliação dele para conseguir resultados efetivos negociando. Então, nesse sentido, o Fernandes causou um grande dano, e hoje, não apenas a direita tradicional está forte lá na Argentina, como o campo da extrema-direita, que não é exatamente um bolsonarismo, mas é uma coisa tipo o Partido Novo aqui, que é aquele roqueiro ridículo lá, o Milei, que será possivelmente o candidato da extrema-direita na Argentina, que está com força como nunca. E eles comem por essas beiradas.
ao seu modo, muito mais bem preparado, o Fernandes comete erros parecidos com o Castilho, né? Às vezes você erra por conflitar. O Castilho não soube nem conflitar, nem conciliar. O Fernandes, ele só concilia errado. Ele não é... Nem todo mundo nasceu para ser Lula, né? O Lula sabe fazer isso. O Lula é um sindicalista. Aí um advogado tenta agir assim, não consegue. O Fernandes também não é uma liderança popular. A Cristina, mesmo com esse abalo à imagem dela, dessa condenação, eu acho que ela deveria ser candidata. Eu acho que ela que reúne condições de falar com o povo e, inclusive, de fazer um governo mais assertivo. Embora ela tenha dito que não vai ser, né? Que aceita, que querem... Não, ela tem que ser, inclusive, para derrotar o lawfare contra ela, na minha opinião. E eu acho que é isso que... Eu vou até conversar com gente da Argentina que a gente tem contato, porque me surpreendi com essa declaração dela, já renunciando à possibilidade de ser candidata. Eu acho que isso a joga numa situação de fraqueza maior. Né? O Lula nunca fez isso. O Lula foi para a cadeia dizendo que ia ser candidato. Manteve até a candidatura de lá. Né? E eu não entendi esse movimento da Cristina. No primeiro momento, ela deixa de ser candidata para ser vice. Né? E agora ela renuncia à possibilidade de ser candidata. É uma jogada... E teve muita gente defendendo que o Lula fizesse isso aqui, fosse vice de alguém. General não pode ser... Né? O general vai ser vice de capitão? Não dá, né? Ô, Hugo, o que você acha? Só no Brasil de Bolsonaro, aí sim. Aí sim, né? Um Bolsonaro, né? Que, aliás, foi isso que aconteceu aqui. Exato. Eu queria te perguntar o que você está achando dessa aproximação dos Estados Unidos com o Lula. Primeiro veio o secretário, né, de segurança já se encontrar com ele. Ele já foi convidado para ir para os Estados Unidos, já ia ser até antes da posse, mas agora a viagem parece que vai ser em janeiro para se encontrar com Biden. E teria, inclusive, algum pedido dos Estados Unidos para o Brasil voltar para o Haiti. Como que você está achando essa aproximação? Olha, eu tenho cuidado. É claro que o Lula sabe muito bem, mas o Biden é uma figura muito perigosa. O Biden precisa do Lula, né, atualmente. E, evidentemente, o Biden vai fazer um jogo de cooptação, /ameaça, /enquadramento do Brasil, e tem uma questão que o Lula precisa cercar bem com a própria burguesia nacional, que não tem interesse de romper com a China, mas a pressão americana vai se tornar mais intensa para o Brasil se afastar da Eurásia. A favor do Lula, tem um fato que a nossa burguesia depende de comprar insumos da Rússia e depende de vender tudo para a China. Se não fosse por isso, o Lula estaria numa posição muito fraca para negociar com os Estados Unidos, da maneira como o Biden tem jogado pesado. Para o Brasil, era melhor um governo republicano. Seria muito complicado para o Lula ganhar se o presidente ainda fosse Donald Trump, mas uma vez que o Lula ganhasse, seria mais fácil para o Lula negociar com Trump do que com Biden. Olha só. O Biden é um negociador muito duro e o Biden vai querer impor coisas ao Brasil. O George Bush tinha 1000 problemas, mas o Bush para o Brasil teve uma relação muito reta e cumpriu os acordos que ele fez com o Lula. Bush, com todos os seus problemas, não estou defendendo ele não. Como o Clinton, ao seu modo, cumpriu o que ele prometeu e o Fernando Henrique também não se meteu em algumas aventuras que o Clinton queria nos enfiar. O Clinton queria enfiar o Brasil, isso é documentado, na Colômbia. Agora, o Biden é um sujeito um pouco mais complicado. E eu tenho certeza que o Lula, pelo menos, ele não tem grandes ilusões sobre isso, mas ele tem que se cercar bem e, inclusive, não só com os movimentos sociais aqui no Brasil, mas com a própria burguesia, para ir com uma posição firme para essa negociação, porque o Biden depende muito do Brasil, mas a depender do que aconteça, o Biden pode começar a trabalhar muito contra a gente aqui. Os democratas sempre foram mais duros na queda nas negociações com os governos brasileiros, né? Isso já é uma tradição. Tirando o Nixon. Mas os outros, o Eisenhower foi melhor, o Reagan atrasou o processo de abertura aqui no Brasil. O Reagan foi complicado também. Agora, o Bush pai, o Bush filho, o Eisenhower,
eles foram melhores, né, do que os democratas, e os democratas tiveram uma única exceção, que foi o Jimmy Carter, que foi importante para o Brasil ao seu modo. Agora, Kennedy trabalhou duramente pelo golpe aqui, Lyndon Johnson apoiou o regime militar, o Clinton foi razoável, mas enfiou o neoliberalismo aqui dentro, o Obama não foi fácil, o Obama foi uma grande decepção, né? Essa história toda de Lava Jato e essa intervenção aqui no Brasil veio do Obama e do Biden. E o Biden também joga duro, né? Que tem gente falando, negociaria melhor com o Trump. O Trump é um negociador também. O Trump, ele não iria, o Trump ia ficar chateado do Bolsonaro perder, mas ele ia ter de negociar. Agora, o Biden vai impor. E o Biden, ele está impondo muita coisa para muita gente ao mesmo tempo. Eu não sei o quanto é bom para os Estados Unidos, mesmo sendo a superpotência que eles são. É um conflito com a China, um conflito com a Rússia, uma pressão de longe na Índia. Eu não sei como ele vai fazer para brigar. Na China. Então, é uma briga, impondo que a Alemanha não trabalhe pela paz, mantendo ele jogando querosene na guerra lá na Ucrânia, e a Alemanha indo para o vinagre, e a Alemanha não pode falar nada. E o Biden vai querer um compromisso do Brasil. É claro que o Brasil conta com o apoio de alguns setores da Europa que não são maravilhosos, mas são bem mais razoáveis que o Biden, como o Macron. Tem 1000 problemas, mas é um sujeito mais racional, mais razoável. Eu sinto esse problema grave do Biden, um certo desespero, uma certa precipitação, e eu acho que isso pode pesar na gente. Então, vai ser preciso muita calma. Eu acho que vai ser uma das negociações mais complicadas entre Brasil e Estados Unidos da história. Vai ser uma relação muito difícil, porque o Biden não é alguém digno lá de muita confiança. E é conhecido por dar o beijo da morte, né? Exatamente como ele fez aqui no Brasil, que ele veio trazer o pendrive com os arquivos da ditadura e depois estava trabalhando contra o governo da Dilma. E há quem diga que o Biden tem um dedo muito forte na Lava Jato, né? Olha só, né? É verdade. O Hugo, antes de ir embora, me diz uma coisa. Qual é a capa da Jacobin desse mês? E ela é mensal ou é bimestral? Ela está semestral. A gente está falando justamente disso, de reconstrução do país, né? Está lá a estrelinha na capa. O que é que será o futuro do Brasil? Como é que a gente pode reconstruir o Brasil diante desse cenário? Então, isso é interessante aí. Muito bem. E dá para comprar nas bancas, né? Dá para comprar nas bancas também, nas livrarias. E pelo site também, que aí ajuda a gente. Compra direto no site, né? Jacobin Brasil. Jacobin é muito boa. E olha só, queria ler aqui o comentário da Serena. Maravilhosa essa aulona que o Hugo Albuquerque está nos dando. Teve fórum uma Universidade de Informação com seus convidados, professores especialistas. Obrigada, Serena. E muito obrigada, Hugo. Prazer tê-lo aqui novamente aqui no Fórum 11:30. Vamos chamar aí mais vezes. Até a próxima. Obrigado, gente. Grande dia.